Deus. E debaixo, desta tradução nós escolhemos, direcionados por Cristo nessa noite, um texto revelado por Ele, que está no livro de Lucas, capítulo de número 7 e versículo de número 12. Eu vou ler aqui alguns versículos. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único ou unigênito de sua mãe, que era viúva, e com ele ia uma grande multidão da cidade. E vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou a esquife, ou caixão, e os que levavam pararam. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. Só que quando ele toca, o texto bíblico diz que quando ele toca, a multidão reprova a atitude de Jesus. E o que eu acho interessante aqui, pastor bispo, diaconisa Fabiana, é que Jesus, ele sai de uma cura. Ele sai de uma mudança. Ou seja, ele cura um leproso na descida do monte. O servo do centurião vai até ele. Segundo Lucas, Mateus diz que o próprio centurião foi. E Jesus diz assim: pode deixar, eu vou ir lá e vou dar saúde para ele. Porque ele estava moribundo e atormentado. Estando moribundo, paralítico, doente e atormentado. Quem é que está atormentando ele, pastor? Espírito malignos, né? Então ele não só precisava de uma cura, mas como ele precisava também de uma libertação. Assim como essa mulher. Olha só a mulher. A mulher, o texto bíblico diz que ela é uma viúva. Naquela época em Israel, havia assim um costume que a mulher, ela não podia trabalhar. Então todo o sustento que provinha daquela mulher vinha do marido. Mas agora o marido é morto. Então a esperança do sustento está. E o seu único filho que ela tem, vem a falecer. Vem a morrer. E imagina o desespero dessa mulher agora. Como ficou, né? Segundo o costume rabínico, pastor bispo, eles dizem que a mulher ela tinha 3 formas de sobreviver. A primeira, que um familiar próximo recolhesse ela dentro de casa e a sustentasse. Só que a Bíblia aqui está dizendo que ela era uma viúva e a única coisa que ela tinha era o filho. Então ela não tinha ninguém que podia receber ela, sustentar ela. A segunda forma que ela podia sobreviver era ir para a porta do templo ou para a porta da cidade e ali começar a mendigar. Imagine para essa mulher a vergonha que seria ir para a porta da cidade ou do templo e mendigar. Até porque a gente vê que a nação de Deus, o povo de Deus, ele é um povo próspero. O judeu, ele é um povo próspero. Mas as pessoas, pastor, não entendem. Porque eles acreditam que prosperidade é dinheiro. Então os sábios judeus, eles dizem que a prosperidade, ela nunca vai ser simplesmente para o seu desfrute. Mas a prosperidade vai ser sempre para você abençoar alguém que está próximo. Eu posso dar um exemplo aqui nesta noite. Eu estou falando, querido, de uma mulher que perdeu a esperança. Eu estou falando de uma mulher que não tem para onde correr, para onde ir. Da onde buscar, né? A única esperança dela é quem? É Jesus agora, né? Agora é Jesus. Só que ela está numa cidade e Jesus está numa outra cidade. E o filho já está morto. Sendo carregado. Mas quem sabe, pastor bispo, essa mulher, porque entre tempo de cronologia a gente não entende. Mas e se de repente a ressurreição da filha de Jairo foi antes do falecimento desse menino? Ou a própria ressurreição de Lázaro
Então o que está acontecendo em Israel? Estão ouvindo? Se levantou um grande profeta no nosso meio, que os paralíticos andam, os cegos enxergam, os mudos falam e até os mortos ressuscitam. Glória a Deus, aleluia. E aí eu quero abrir aqui um parênteses, pastor Bispo, para dizer para os nossos ouvintes, para o senhor e para a sua esposa que está aqui conosco no estúdio, e para você, caro ouvinte, você que está nos assistindo agora, aí também aí no Facebook, você que vai nos assistir lá no canal do YouTube, eu quero dizer algo para você, porque Jesus disse, olha, eu estou indo para o meu Pai. E se vocês creem, vocês operarão os mesmos milagres que eu operei, milagres ainda maiores. Mas espera aí, Jesus curou, Jesus libertou, Jesus transformou e Jesus ressuscitou o morto. Que milagre é esse? Agora você vai explicar para nós. Sabe qual é o milagre? É esse que nós estamos usando aqui agora. A tecnologia. E muita gente diz que tecnologia é do inimigo, né, pastor? Se ela for usada para fofoca, para calúnia, para tentar derrubar a igreja, ela é do inimigo. Mas se ela for usada para edificação do reino de Deus, ela pertence ao Senhor. Então você que está aí na rede social, você que está aí na rádio, você está compartilhando o link a serviço de Cristo.com.br. Você está aí falando para o seu amigo agora, aí na Bahia, né? Ali nas regiões, aonde isso está alcançando, até mesmo em outros países, você está compartilhando, está dizendo, olha, tem uma programação boa, tem uma web rádio aqui que está pregando a palavra do Senhor. Então, você está entendendo que a tecnologia, ela chegou para nós utilizarmos ela em prol do reino de Deus. Então, esses milagres maiores, é como nós estamos falando aqui. No início da programação, nós profetizamos que as pessoas que estão ouvindo essa programação, elas estão sendo curadas, libertas e transformadas. Glória a Deus. Não foi o que nós falamos sobre a mulher do fluxo de sangue? Se tão somente eu tocar na hora dos seus vestidos. Então a hora dos vestidos do vestido de Jesus, foi o que ativou a fé daquela mulher. Então quem sabe você aí que está ouvindo essa programação, colocou um copo de água aí do lado do seu celular. Quem sabe você colocou uma toalhinha aí do lado do aparelho que você está ouvindo, de rádio agora. Quem sabe você colocou aí o teu azeite, o teu óleo consagrado que está aí. E você vai fazer o quê? Depois você vai beber essa água, você vai pegar essa toalhinha, você vai passar nos seus filhos. Mas espera aí, pastor, isso aí é mandinga santa? Não, querido. É a tua fé. Você vai ativar a sua fé. Pode ser através do copo de água. A mulher do fluxo de sangue, ela ativou como? A mulher que tinha aquele espírito, como nós falamos. Nós estamos continuando o contexto daquilo que nós estamos pregando, daquilo que nós estamos falando aqui na rádio. Porque tudo tem um começo, um meio e tem um fim. Então nós falamos acerca dessas palavras. A mulher fez o quê? Ela entrou na sinagoga, num dia de sábado. Você acha que ela estava preocupada no que os doutores da lei, em que os fariseus iam falar? Deixa eu lhe dizer algo, querido. Quem tem o problema? Eu e você. E quem é que tem a solução do problema? Jesus. Então, aquilo que está possível, eu tomo vergonha na cara e vou e faço. Mas aquilo que está impossível, eu vou lá e entrego na mão de Jesus e deixo Ele resolver. Mas como é que eu vou entregar o meu problema na mão de Jesus se eu não me dirigir até Ele? Se eu não ir até a Ele?
Então você está entendendo? Aquele é o que a gente está falando. A fé da mulher, ela foi ativada através da orla do vestido de Jesus. Ali, Jairo, como nós mesmos falamos, porque até mesmo chegaram para ele e disseram, ó, não incomoda mais o mestre não, a tua filha está morta. E quando Jesus ele ouve isso, ele diz para Jairo, Jairo, somente creia, somente tenha fé. Jairo poderia ter falado, não, Jesus. Não, Jairo colocou a sua fé em Jesus. Glória a Deus. E tem hora que nós precisamos falar, eu disse aqui, que nós somos continuistas. Nós cremos nas manifestações do poder, dos dons, dos milagres de Jesus. E eu tenho certeza que aí onde você está agora, eu não sei se você está na tua casa, eu não sei se você está no seu trabalho, se você está numa condução, voltando, se você está até mesmo no hospital, mas aonde a gente não consegue chegar, o poder da palavra consegue chegar. Glória a Deus. Nas ondas dessa web rádio, ali nas ondas da rádio, ali no interior da Bahia, a palavra está chegando. A palavra ela está sendo pregada. Então, entenda que Jesus, ele está vindo com uma multidão. E essa multidão que está com Jesus, ela consegue estar triste, pastor? É, Jesus. A multidão que está ali, ela não consegue, pastor, estar. Por quê? Jesus está curando o cego. Está curando, está libertando. Está transformando. Está restituindo. Porque o leproso, ele estava na porta da cidade. Na descida do monte. Por quê? Com a sua lepra ele não podia estar dentro da cidade. Então quando Jesus realiza o milagre, cura o leproso, o que é que ele fala? Vai e não conta pra ninguém, mas vai lá e te apresenta aos sacerdotes. E dê a oferta que era correspondida. Porque o que nós precisamos entender, querido, que o próprio Jesus ele diz, eu não vim abrogar a lei, eu vim cumpri-la. Por quê? Porque enquanto Jesus estava na terra, a lei ainda estava vigorando. A graça que nós vivemos hoje, ela só começa a vigorar após a morte de Jesus. Porque não há testamento sem a morte do testador. Então o Segundo Testamento, como os historiadores, os mestres, eles dizem que o Segundo Testamento, ele vai começar ali quando a igreja primitiva ela é fundada. Enquanto os fariseus, os doutores da lei, ensinavam somente a lei, e João está lá no deserto batizando, quando Jesus chega ele diz o quê? É chegado o reino de Deus. E é aquilo que nós falamos, não é verdade, pastor? Que Jesus não veio pregar placa, Jesus não veio pregar ministério, Jesus não veio pregar religião, Jesus ele veio nos dar salvação. Agora olha só, a mulher, ela está dentro da cidade e o seu filho morre. Então, como nós dissemos, ela tinha 3 situações. Falamos a primeira, que era ser acolhida por uma família. Falamos a segunda, que era mendigar. E a terceira, que era mais dura, pastor, se prostituir para poder sobreviver. Nós estamos aqui com a diaconisa Fabiana e estamos com mulheres que também estão participando e ouvindo essa programação. Então você que é mulher, você tem agora esse sentimento diferente. Imagine só, precisar vender o seu próprio corpo para poder sobreviver. Imagine a cabeça dessa mulher como é que estava agora. E o que eu acho interessante é que naquela época, pastor, não havia sepulcros, não havia cemitérios dentro da cidade. Então, para você fazer um sepultamento, você tinha que sair para fora da cidade. Então tá, a mulher viúva, o seu marido morto, o seu filho morto,
E o pensamento dela: não tenho família para me sustentar, não tenho ninguém que me acolhe, não tenho coragem de ir para a porta do templo mendigar, e o que me resta agora é o quê? Vender o meu próprio corpo. Só que eu acho interessante aqui o quê? A mulher vem de dentro da cidade de um caminho, e Jesus vem para dentro da cidade pelo mesmo caminho. Saída e entrada. A multidão que está com Jesus, regozijante, alegre, pulando. Eu disse para você que eu sou continuista. Então eu imagino o paralítico andando, querido. O camarada está lá, como aquele homem do tanque de Betesda, 38 anos, como cego do tanque de Siloé, desde a sua juventude, desde a sua infância, ou assim mesmo como Bartimeu. Meus amados irmãos, eu vou pedir ao pastor aqui só um minutinho, porque a gente está encerrando aqui a nossa programação pela Rádio Abelha Dourada FM. Mas você quiser continuar aqui, nós vamos estar aqui com a palavra, você vai acessar aí aserviçodecristo.com.br, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe e te guarde. Amanhã não temos a programação, porque é só de segunda a sexta aí para a Abelha Dourada, mas pela web rádio nós estaremos aqui em nome do Senhor Jesus. Um abraço a todos os baianos de Itiúba e região, em nome do Senhor Jesus. Pode continuar, pastor. Deus abençoe, meus queridos amigos baianos. Então, meu pastor, seguindo o raciocínio, veja só, eu sou cego, eu sou mudo, eu sou aleijado, e agora eu estou curado. Glória a Deus. Rapaz, eu ia fazer festa. Muita festa, né, pastor? Eu abro um parênteses aqui para compartilhar aquilo que eu compartilhei lá na igreja. Que chega final de ano, é um turbilhão para nós. Somos pai de família, né? Então começo de ano vai chegar IPVA, vai chegando IPTU, vai chegando tudo aquilo. Mas o bem que Deus nos deu, nós precisamos sempre estar mantendo. E nós orando, o Senhor Jesus preparou uma situação para que nós pudéssemos ali arrumar o nosso bem, o nosso veículo que nos leva para cumprir os nossos compromissos, nos leva para a igreja, nos leva para trabalhar, e nós arrumamos. Então ontem eu estava muito alegre, pastor, gritando, regozijando, até pregando para o mecânico que estava arrumando. Glória a Deus. E isso porque eu consegui só arrumar o carro, que eu precisava tocar ali o escapamento que estava furado e arrumar ali o freio, né, para ter aquela segurança. Agora imagine um camarada que está cego, tem ali 30 anos desde nascença. Como ele ficaria, né? Rapaz, nós moramos aqui na zona norte de São Paulo, né? Aqui na região de Jaçanã, Jardim Felicidade, e nossa igreja está aqui localizada na Rua dos Pinheiros, número 145, não é, pastor? Isso, número 145. E a Rua dos Pinheiros, ela é uma baixada que ela começa e vira um ladeirão. É verdade. Então, se eu sou cego, hoje eu tenho 40 anos, querido. Se eu sou cego e eu sou curado, você pode ter certeza que eu ia subir essa ladeira da Rua dos Pinheiros correndo, gritando, salmodiando o nome do Senhor. Ia se alegrar, né? Ia se Mais alegrar. ainda, né? Então imagina que a multidão que está vindo com Jesus está alegre, Tá alegre. porque está vendo o próprio Deus andando no meio deles. Só que, em contraste a isso, há uma multidão que está vindo, Encontro. e essa multidão está Triste. chorando, Chorando. cabisbaixo, porque eles estavam em luto. Quem sabe você que está aqui nessa programação agora, esteja assim, triste, cabisbaixo, porque algo que não deu certo na sua vida sentimental, algo que não deu certo na sua vida financeira, algo que não deu certo no seu ministério, algo que não está dando certo na sua vida profissional. E quem sabe você está aqui em luto, achando que as promessas que Deus fez sobre a sua vida já morreu, já cessou, já acabou. Mas o que é que Yeshua está dizendo para mim e para você? Crê somente. Foi a única coisa que ele disse. Glória a Deus.
crê somente. Ele disse para Jairo, ele disse para o centurião, ele disse para a mulher encurvada, Glória a Deus. e ele vai dizer para essa mulher, porque Jesus está vindo e a mulher vai saindo. Era um costume do cortejo familiar estar na linha de frente. Então, enquanto eles carregavam, porque naquela época não tinha caixão, o que se tinha era uma esquife, como eles chamam, uma padiola. Sabe aquela maca, pastor, que o resgate, quando não dá para ele entrar com aquela maca de correr, aquela prancha que tem lá no shopping, nos mercados, era aquilo. Então, olha só que interessante, pastor. Por quê? Quando você preparava o corpo naquela época em Israel, porque era muito quente, você atava as mãos e atava os pés. E você envolvia o rosto ali, o corpo, com uma faixa. Para que, como era muito quente, Israel, e não tinha ali os formóis, os produtos que nós temos hoje, então o corpo entrava em estado de putrefação muito rápido. Então o corpo cheirava. Então, numa locomoção de dentro para fora da cidade, naquele sol escaldante, o corpo já começava a feder. Então eles colocavam bálsamo, mirra e envolvia o corpo. Só que nós vamos entender aqui o tamanho do milagre, porque esse milagre já é maravilhoso na ressurreição. Mas quando nós vemos a forma que o milagre ele transcorreu, a gente vai ver que o milagre ele é maravilhoso. Glória a Deus. Ele é um milagre diferente. Aleluia. Ele é um milagre sobrenatural. A mulher vai e ela está chorando. Quando Jesus vem, a Bíblia diz que ele se compadece da tristeza, da agonia daquela mulher. E você acha que Jesus não está olhando para aquilo que você está passando agora? Glória a Deus. Para aquilo que você está vivendo agora? Eu quero abrir um novo parênteses dentro dessa mensagem para dizer para você: Yeshua está ressuscitando os seus sonhos nesta noite. Glória a Deus, aleluia. E mesmo no meio dessa mensagem, porque o Espírito Santo que está aqui no nosso meio, ele está me revelando isso. E ele está dizendo que há pessoas que estão ouvindo neste momento esta programação e que estão afastados do caminho do Senhor, porque ouviram uma palavra que te machucou, precisaram de um ombro amigo e não tiveram esse apoio. Mas Jesus está dizendo: olha, eu estou de braços abertos, pronto para te socorrer, pronto para te abraçar. Eu estou de braços abertos agora para te receber. Se você quiser ir ali no nosso ministério, você está convidado, mas se for longe para você, procure uma igreja séria que pregue a palavra do Senhor e esteja lá, porque Jesus não veio pregar placa de igreja, Jesus veio pregar a salvação, ele veio pregar o reino de Deus. Amém, Jesus. Então, você que está aí afastado, que por uma luta, que por uma dificuldade, deixou os caminhos do Senhor, ou está triste dentro de casa, não se afastou de Jesus, mas só se afastou da igreja, não tem mais fé, não acredita mais no homem, não tem mais esperança no homem, não se firme no homem, querido, se firme em Jesus. Glória a Deus. Foque em Jesus. Foque na palavra dele. Foque aqui, ó, no ensinamento. E ele está dizendo para mim e para você nesta noite: eu estou de braços abertos, pronto para resolver o teu problema, pronto para resolver a tua situação. Porque tem hora, queridos, que nós temos que enfrentar a multidão. Como o pastor Bispo falou aqui, no momento que ele estava apregoando a palavra. Se nós ouvirmos a multidão só vai querer que nós paramos. Verdade. A multidão só vai olhar para nós e vai dizer: não, você tem uma voz de taquara rachada, você fala assim, você fala acolá, entendeu? E tem pessoas que não entendem. Pastor Bispo, eu recebi um vídeo de um pastor e ele falando que a igreja estava repleta, a igreja estava forrada, púlpito abarroado de pregadores, cantores,
homens de Deus e mulheres de Deus dentro daquela igreja. E acontece que tinha uma irmãzinha. E essa irmãzinha, ela ia com a sua sainha batida, a sua camiseta ali sem cor, o seu coquezinho e o seu chinelo remendado para a igreja. E essa irmã, como as pessoas antigas sabem o que eu estou falando, não tiveram essa oportunidade que nós temos de estudar, de nos aprofundar no estudo. Essa irmã não estudou. Então quando ela falava Jesus e Deus. Quando ela cantava aquele hino gostoso e lindo da harpa, era um dos tais o aleluia, um dos tais o glória a Deus. E o que acontece nesse culto, pastor, diaconisa? O que acontece? O demônio manifesta no meio da igreja. E o demônio manifestando no meio da igreja, alguns obreiros correram. Outros nem do púlpito desceram, ficaram com medo. E o pastor estava suando. E o demônio fazendo uma algazarra. A irmãzinha sai lá do fundo da igreja. Ela vem marchando no meio da igreja. Ela olha para os obreiros e diz assim: larga! Larga aí! E os obreiros dizem: não, minha irmã, pelo amor de Deus, o demônio aqui é perigoso. Já derrubou o pastor, já jogou os irmãos longe. Ela diz: larga! Porque o Jesus, o que está comigo, é o Jesus o que vai me dar vitória. Glória a Deus. E o que acontece? Os irmãos largam e o demônio vai correndo em direção dela. Ela diz: em nome de Jesus, de joelho. Em nome de Jesus, põe a mão para trás. Em nome de Jesus, põe a cara no pó. E em nome de Jesus ele ficou de joelho, ele pôs as mãos para trás e ele colocou a cara no pó. Sabe por quê, pastor? Não é o jeito que a gente fala, não é o jeito que a gente pronuncia, se nós temos ali uma intelectualidade, se nós temos ali uma eloquência, mas é a intimidade que você tem com Jesus. Glória a Deus. Aí a mulher dá o brado: em nome de Jesus eu digo, desce as profundezas agora. E naquele momento, aquela pessoa, ela foi liberta naquele momento. E por que o demônio não se levantou e disse: não vou sair, você está falando em nome de Jesus, o nome dele não é Jesus? Ele reconhecia também. Ele reconhecia a autoridade do nome de Jesus que estava sobre a vida daquela mulher. As pessoas diziam na igreja, pastor, diaconisa, que aquela mulher, quando você olhava para o joelho dela, era encocado, era roxo, porque a mulher só vivia de joelhos. Então eu estou dizendo para você, querido, que está agora triste, que parou ou está querendo parar, Jesus está dizendo para você: eu tenho uma solução para os teus problemas. Glória a Deus. Vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vou aliviar. Ele tem um fardo leve para trocar por esse jugo pesado que você está carregando. Aleluia. Então vem, volta para Jesus, acredita que Ele está olhando para você. Agora olhe só, queridos irmãos, Jesus, Ele olha para a mulher e diz assim: ó, não chora. Agora você imagina a multidão que está do lado, pastor. A multidão que está com Jesus já está regozijante. Eita, nós vamos ver um milagre agora, nós vamos acontecer. Mas e a multidão que está do contra? Como que se ficaria, né? A multidão do contra está criticando. A mulher está chorando, a mulher está triste, a mulher está cabisbaixa. E vem esse camarada aí e fala para a mulher não chorar mais. Ela não sabe que o marido morreu e agora a sua única esperança, o filho, também morreu. E ele vem dizer: não chores. A própria Bíblia diz que a multidão murmura, a multidão repreende. Sempre a multidão. Sempre a multidão tentando nos Parar. Mas é noite de nós nos levantarmos. Aleluia. Agora são 23 horas e 13 minutos de uma sexta-feira e você está aqui conosco
ligadinho, ouvindo a palavra do Senhor. E a palavra que Ele tem para mim e para você nesta noite é: levanta e vem, porque eu tenho um jugo leve para trocar por esse fardo pesado que você está carregando. Glória a Deus, aleluia, eu creio, Jesus. Quando Jesus diz para essa mulher: não chores, Ele vai lá e toca na esquife. E aí algumas pessoas dizem: e por que Jesus não tocou no morto? Se nós observarmos, Jesus ele é nazireu, nazir. E sendo ele nazir, não podia beber bebida forte, não podia passar navalha sobre sua cabeça e não podia tocar em nada imundo. Você está entendendo, querido? Pastor, todas as vezes que nós nos dispusermos para fazer a obra do Senhor e Salvador Jesus Cristo, vai ter alguém no meio da multidão que vai se abaixar e vai pegar uma pedra para poder atacar sobre nós. Sempre quando você está aí ouvindo, homem de Deus, mulher de Deus, se levantar para fazer a obra do Senhor, alguém vai se levantar tentando te criticar, tentando te fazer parar. Verdade. Porque, sendo Jesus nazir, se Jesus toca naquele defunto, naquele morto, naquele momento, a tradição judaica dava liberdade para que Jesus fosse apedreado, que Jesus fosse levado até o Sanhedrin, o Sinédrio, até Anás e até Caifás, esses que perseguiam a obra de Deus, dizendo-se detentores da lei. E quantos homens e mulheres dentro da igreja estão perseguindo o Evangelho de Cristo com a sua religiosidade? Entenda, querido, que nós não estamos aqui para pregar religião. Nós não estamos aqui para atacar a ninguém. Mas de uma coisa, essa Bíblia aqui ela ensina: nós não podemos concordar com o pecado. Então, se há alguém na prática do pecado, essa pessoa precisa se libertar. E aí cabe aos pastores que estão nas suas igrejas não matar essas pessoas, porque é onde fica o amor. Cabe a nós, pastores, incentivarmos essas pessoas a largarem as suas práticas e viver esse evangelho genuíno que nós estamos, porque o próprio Yeshua disse: eu não vim para os sãos, mas eu vim para aqueles que estão doentes. Então a maioria das pessoas que estão dentro das nossas igrejas são pessoas que estão enfermas, que estão doentes, e às vezes não no corpo físico, mas estão doentes espiritualmente, porque infelizmente receberam uma profecia mentirosa, receberam uma direção mentirosa, porque, como eu disse, eu sou continuista. Eu acredito que no meio, sobre esta terra, ainda tem homens de Deus que Deus levanta para revelar. Tem homens de Deus que Deus levanta para falar uma revelação direcionada por Deus. Mas, entenda, querido, uma multidão alegre e uma multidão triste. E aí eu quero te fazer uma pergunta nesta noite. Em que multidão você está? Você está na multidão que está parando, que está murmurando, que está desistindo, ou você está naquela multidão alegre? Aquela multidão que está vendo os milagres de Jesus e não está seguindo Jesus só pelos milagres, mas já está seguindo Jesus para ir morar com Ele no céu. Glória a Deus. Jesus disse para a mulher: não chores. E a multidão reprova. Jesus vai e toca na esquife. Tocando na esquife, aqueles que carregavam o morto, eles param. E ao pararem, Jesus então ele fala com o jovem. Eu vou pegar aqui o texto bem completo para nós vermos a forma que Jesus falou.
versículo de número 14, parte B, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. Mas nós falamos aqui, pastor, diaconisa, do costume. Ele estava atado, os pés, e estava com faixas envoltos sobre o seu corpo. E Jesus disse: a ti te digo, levanta-te. Querido ouvinte, você que está nos assistindo aí na rede social, eu não sei como você está, mas lá em Ezequiel 2, Deus, Hashem, o Eterno de Israel, ele olha para Ezequiel e diz: filho do homem, põe-te de pé, porque eu falarei contigo. E o que Jesus está dizendo para mim e para você, Yeshua está falando para nós nessa noite: levanta. Você que está prostrado, você que está desanimado, você que diz que vai parar, não para não, levanta. E o que eu acho interessante, pastor, diaconisa, é que quando ele levanta, ele começa a falar. Então o que Jesus está dizendo para mim e para você? Que tem homens de Deus e mulheres de Deus que estão prostrados, estão parados, estão desanimados, estão frustrados no seu ministério. E Jesus está dizendo assim: levanta. Então quando ele está dizendo para você levantar, ele está dizendo que você vai levantar, ele vai te limpar, ele vai te sarar, ele vai tratar as suas feridas e ele vai te colocar de novo, novamente, para poder falar. Glória a Deus, aleluia. Então se prepara, querido. Se prepara. Agora olha uma multidão alegre. A outra é triste. Só que agora que está triste, vê o menino sentado e falando. Eles estão carregando o morto. E agora o morto começa a falar. Eu vou dizer um algo para você que eu sempre digo: ande com pessoas que te levam para cima. Porque há pessoas, pastor, que sempre diz: por que o senhor está fazendo essa rádio? Para, não vai dar certo. O senhor está perdendo tempo, está gastando dinheiro. Não é assim, pastor? Dessa forma. Mas o que Jesus está fazendo com aquela multidão que estava triste? Ele está alegrando. Então a mesma coisa você, querido, que tem um propósito, que tem um projeto. Pare de olhar para aquilo que as pessoas estão dizendo, porque a multidão reprovou Jesus. Ele não está vendo a mulher sofrendo, não está vendo que o menino está morto, e agora ele para. Alguém está dizendo para você parar. Alguém está dizendo para você desistir. Não, faça que nem a mulher. Crê somente. Glória a Deus. Acredita no milagre que Ele está revelando sobre as nossas vidas nessa noite. Amém. A Bíblia diz que o menino sente e começa. Aí o que Jesus faz? Ele pega o menino e entrega para a mãe. A Bíblia me dá parâmetro para dizer para você agora, querido. Você que está aí nos ouvindo através da web rádio, você que está aqui no Facebook, você que está aqui na rede social, você que está no YouTube. A Bíblia ela me dá parâmetro para dizer para isso, querido. Aquilo que Jesus prometeu sobre a tua vida, Ele vai te entregar nesta noite. Porque a Bíblia diz que Ele ressuscitou o menino e entregou para a mãe. Glória a Deus. Aquilo que estava morto na tua vida, aquilo que estava parado no teu ministério, Ele está ressuscitando aquilo que mataram, aquilo que destruíram, aquilo que fizeram para você parar, para você não prosseguir. Jesus está dando vida nesta noite e está devolvendo ministério para homens e mulheres que estão ouvindo essa palavra nesta noite. Glória a Deus. Somente creia, somente acredite, somente tome posse. Você que ainda não tem um hino, ele está dizendo para mim: diga para os meus servos que estão ouvindo, prepare o hino, porque você vai cantar o hino da vitória. Prepare o culto de ação de graça, porque você vai dar um culto de ação de graça, porque aquilo que estava morto na sua vida, Jesus está ressuscitando nesta noite. Amém, Jesus. E eu vou encerrar aqui
esta pequena ilustração da mensagem do Senhor dizendo: você que está caído, você que está triste, você homem de Deus, você mulher de Deus, que está parando, você que parou ou está pensando em parar, Jesus está dizendo para você: não chores, não pares, crê somente. Ele está trazendo vida para a sua família, Ele está trazendo vida para o seu ministério, e Ele está restituindo tudo aquilo que o diabo roubou. Deus vos abençoe nesta noite. Obrigado, pastor Bispo, pela oportunidade de estar aqui na rádio. Obrigado, diaconisa Fabiana, por nos receber aqui nesse estúdio. Obrigado a você, ouvinte, que ficou conosco aqui, nos ouvindo nesta noite. Deus vos abençoe. Shalom Lekulano.